esse final aqui eu fiquei chocada, tá? Você tá sendo levado a acreditar que acabou? Não. Olá, Leão! Queridos leoninos, bem-vindos ao Faces da Lua Tarô. O meu nome é Giulia, muito prazer, ótimo receber vocês aqui. Achou que eu tinha esquecido a sua leitura? Jamais, jamais. Ficou por último, mas nem por isso é menos importante. Vamos lá, vamos para os recados importantes. Essa é uma leitura geral, ou seja, não vai ressoar com todas as pessoas. E atemporal, então vale a partir do momento que você chegar por aqui. Essa é a sua leitura da semana, ok? Vamos começar com a nossa carta segredo, a nossa carta da lua, com o Moonology. A gente vai tirar ela agora, ela vai ser o conselho final da nossa leitura. Tá sendo muito divertido isso, pra ver se essa carta vai ressoar com o resto da leitura. Vamos lá? Concentra nas suas questões. Deixa eu me conectar aqui com os leoninos. Peço licença aos seus anjos da guarda, nossos guias de luz, seres espirituais que estão aqui nos acompanhando, que me conecte com as pessoas de leão, do signo de leão, com os leoninos. Que os meus olhos se fechem, que a minha boca se cale e que os meus ouvidos se abram, para que eu seja apenas uma mensageira da espiritualidade para vocês. Vamos lá, leoninos? Conselho final, esse a gente só vai ver no final da leitura. Duas cartas, tá aqui. As suas cartas finais vão ficar aqui no cantinho, tá bom? Deixa eu pôr aqui para aparecer para vocês. Aqui no cantinho. A gente vai descobrir no final o que isso quer dizer. E agora, a gente tira uma linha de presente, uma linha de passado e uma linha de desenvolvimento para ver o que vai acontecer nessas questões. Essa é uma leitura geral que não tem tema, a gente vai ver qual tema que vai vir, que vai surgir aqui no momento, uma leitura intuitiva. Então, o que eu for sentindo aqui, eu vou falando e você vai pegando as mensagens, tá bom? Não esqueça de curtir, deixar seu like, deixar a sua forma de contribuição aqui, tá bom? Primeiro, a gente tira uma carta para o seu momento presente na próxima semana. A força! Vocês, então, vão estar aí na próxima semana muito corajosos. A força, ela pede pra gente coragem. Esse aqui, desse tarô, ele é um guerreiro, você consegue ver. Que ele tá ali todo forte, ele tem força. Ele tem o bastão dele que tá aqui na cabeça dele. Se ele precisar usar, ele vai usar, tá? Mas o que é mais importante nessa carta é a gente conseguir dominar sem usar a força. Sabe quando aquele momento que a gente tem que saber lidar com alguma situação, mas sem gastar muita energia, sabe? Sem gastar muita energia, sem ficar assim, se desgastando com algo. Alguma coisa aí da sua semana vai precisar de coragem, talvez vai precisar de uma atitude sua, talvez. Mas a força, ela chama a gente pra domar os nossos leões internos, ser amiga desse leão, tentar domar o seu leão aí, tentar domar o seu leão interno com maestria, como quem brinca com um leão. E quando você vê o leão tá te obedecendo, porque você tem essa maestria. Incrível, gente, isso aqui é energia de leão. É que esse tarô é diferente, mas nas cartas tradicionais ela tá domando um leão. Então a gente fala, talvez você vai estar domando um leão por dia. Tem alguma coisa aí que você tá precisando colocar muito esforço pra conseguir resolver. Então às vezes você precisa se reconectar consigo mesmo, com a sua força, pra parar de desperdiçar energia em alguma situação. Vamos ver no passado o que aconteceu para você precisar de força. O Hierophante. É alguma coisa relacionada a um casamento? A um papel? A uma assinatura? A um negócio? É alguma coisa relacionada
pode estar muito relacionada a casamento. Sim, porque o Hierofante, ele traz essa figura do Papa, né? O Hierofante também é chamado de Papa. Ele traz essa figura de sabedoria. Ela também pode estar trazendo pra gente burocracias. Vamos entender depois com o tarô, com o Rider-Waite. Pra finalizar aqui sua linha de futuro, o que vai acontecer no desenrolar dessa história? Qual que é a energia que você vai precisar vibrar no futuro? O Mago. O Mago saiu para muitas leituras. Dá uma olhada no seu ascendente, nos signos fortes do seu mapa, porque pode ter alguma mensagem complementar aí nos outros signos. Dá uma olhadinha, tá? Vamos entender, então. Vamos entender de trás para frente? Vamos entender o que aconteceu lá no passado para que você precisasse chegar nessa energia de força, que tem uma energia de força no seu presente, né? Então, vamos entender esse Hierofante. Esse Hierofante, ele tá falando do quê? De contratos, de você buscando o seu próprio conhecimento, de repente, você se formando, você entrando numa faculdade, você... Tem muitas opções aqui, é uma leitura geral, eu preciso de mais cartas aqui para conseguir passar para vocês o que tá acontecendo. O Papa, então, ó, tá caindo. Um As de espadas, o As da verdade. Que mais? Que mais? Muitas cartas, muitas cartas. Vamos lá, vamos ver que mais? O Papa. O Papa. Com um As de espadas. Um 2 de paus. Você estava planejando ir para algum lugar. E um pajem de espadas. Meus amores, aí no final, aí num período passado, talvez teve alguma descoberta, algum desejo, alguma descoberta, algum desejo, alguma coisa que falaram pra você, alguma verdade que te disseram. Com esse 2 de pau aqui, tinha uma vontade de fazer alguma coisa, né? Você pode ver que o 2 de pau, ele tá olhando, desejando, pensando, nossa, quando eu chegar lá, nessa linha do horizonte, eu tenho o mundo inteiro nas minhas mãos, eu posso ir pra qualquer lugar, pra onde eu vou, né? E teve uma revelação, teve uma verdade, alguma coisa que ou te revelaram, ou você descobriu, ou pode ser uma nova ideia também, alguma coisa relacionada, né? E a gente tem aqui um pajem de espadas, que é uma energia, assim, muito sapeca. O pajem de espadas, ele vai descobrir, ele vai atrás da fofoca, da verdade. Ele fica atento, olhando a tudo e a todos para ver o que tá acontecendo. Mas ele também anda com essa espadinha dele, todo papapá, quando viu, cortou alguma cabeça e nem viu. Quando viu, já era. Tem uma impulsividade no pajem de espadas, tá? Tem uma impulsividade. Não sei. Vamos ver o fundo do deck pra ver? Ó. Um Ás de ouro. Um Rei de paus. O imperador. Tá. Gente, não tá muito forte pra relacionamento. Não tá muito forte pra relacionamento com esse Hierofante aqui. Nessa linha de passado, tá? Eu acho que tá mais relacionado a algum saber, a alguma burocracia, tá? Algum saber, alguma burocracia, alguma ideia que precisou ser estruturada, tá? Porque aqui no fundo do deck a gente tem um Ás de ouro, que são novos inícios, é um presente da espiritualidade, é um presente de Deus.
sabe? É algo que chega nas suas mãos, esse Ás de Ouros aqui. E tá aqui no fundo do deck me explicando que esse Ás da Verdade aqui pode ter realmente sido algo novo que chegou aí, uma ideia nova que você teve, que você estruturou, uma ideia, porque a gente tá com um rei de paus aqui também. O rei de paus, ele tem muitas ideias, só que ele vem invertido, tá? Ele vem invertido. E logo depois veio o Imperador no fundo do deck, que mostra o quê? Mostra toda essa imposição, né? Mostra, realmente tinha aqui numa linha de passado, tinha uma ideia, tinha uma vontade de ir a algum lugar, de repente, tá? Pode ser que você tava... Olha, o Hierofante, ele também traz uma energia, assim, de espiritual, tá? De buscar ao espiritual. Porque a gente tá falando do Papa, né? Querendo ou não, a gente fala de uma instituição de fé, tá? Independente da sua religião ou qualquer que seja. A gente tá falando aqui de uma instituição de fé. A gente tá falando de uma estrutura mesmo, tá? Você é realmente... Ah, então a gente vai ver o que aconteceu com esse pajem de espadas. Porque assim, eu tô pensando aqui naquilo que eu falei, tá? Você teve uma ideia, você resolveu que você ia pra algum lugar, ou seja, começou o planejamento, né? Um e dois. Primeiro uma ideia, depois um planejamento de fogo, de paus. Um planejamento que acalentasse o seu coração, que acalentasse a sua alma. E aí, com o pajem de espadas, você resolveu sair. Você teve esse impulso de pesquisar. O Hierofante tem muito essa questão de estudos, então você pode ter pesquisado muito, planejado muito. E aí, com o fundo do deck, teve uma força, teve um presente, teve muitas coisas que você queria fazer. E agora você tá precisando ser o imperador, né? Porque veio aqui na sua linha de presente a força. Veio aqui na sua linha de presente a força. E vamos ver o que esse pajem de espadas fez. Ele teve muita vontade de fazer. Então, será que você não foi... Será que você não precisava fazer uma estrutura? Será que você não precisava pensar, pedir ajuda? E aí, na verdade, você pegou esse pajem de espadas aqui, foi sem planejamento nenhum? Né? Tava aqui no momento de planejar, você falou assim, quer saber? Tô cansado. Tá na hora de agir. Né? Vamos ver aqui com a força. Linha de presente. Com a força, linha de presente, o que a gente espera para a próxima semana? O que a gente espera para a próxima semana? A força, leão. Presente. Qual que é o resto dessa história? Caiu. Caiu, vamos ver. Um 5 de espadas. Vamos ver que mais? Ó, com um carro invertido. Dificuldade de ir para algum lugar. Ó, já veio. E olha quem que veio. O Hierofante, o Papa, a mesma carta. Lembra que eu tava falando dessa simbologia aqui? Ah, eu tava falando da outra. Então, a gente começa com uma energia de Papa aqui pra você. E sai o Papa invertido na sua energia de presente, junto com a Lua. Você precisa confiar na sua intuição e na sua fé, tá? Porque você vai precisar realmente de força para aguentar alguma batalha, tá?
O 5 de espadas, ele sempre alerta a gente para uma batalha que pode ter sido vencida, pode ser vencida ou não, mas ela tem muitas baixas, tá? Se você tá ganhando, a que custo você tá ganhando? Você tá pisando em cima da cabeça de alguém? Ou você tá ganhando de forma justa, honesta, né? Mas olha, tem uma outra coisa aqui. E tem uma outra coisa aqui, ainda digo que é uma coisa até um pouco mais específica. Você me comenta aí nos comentários, vê se vai ressoar com você depois. Porque o papo invertido, ele também tem uma coisa a gente tava falando de estruturas. O papo invertido, ele tem uma coisa de quebrar as estruturas. Sabe? Romper com as coisas que estão intrínsecas na nossa vida e que às vezes nem é nosso, né? Às vezes nem é nosso. A lua, ela te chama pra olhar pra dentro. A lua te chama te convida a se conectar com a sua intuição, ouvir os seus pensamentos, ouvir a sua intuição. Buscar nas profundezas do seu interior quais são as verdades que me foram impostas e quais são as verdades que eu realmente acredito. Às vezes você passou aí por um momento, né, do 5 de espadas. Às vezes você passou aí por uma batalha que você precisou usar, vai precisar, né? Vai precisar usar a força, vai precisar usar esse arquétipo da força como um guerreiro, sabendo lidar com as situações, sabendo falar, sabendo se posicionar. O que eu tava falando que é um pouco mais específico, como a gente tem o Papa na sua linha de passado e agora ele veio invertido, talvez tivesse uma estrutura aqui muito rígida e que agora você tá precisando brigar com todo mundo, sabe, se impor de uma maneira assim, eu sinto muito que você tá sendo machucado, só que eu preciso ir atrás da minha vida. Sabe aquele momento que a gente precisa se priorizar? Aquele momento que a gente fala assim, eu sinto muito que isso vai te machucar, mas já tá me machucando demais, eu não posso me deixar nessa situação, eu não posso priorizar você do que a mim. Eu sinto muito que as suas estruturas, que essa estrutura não tá dando certo. E eu preciso ouvir a minha intuição, tá? Eu preciso ouvir a minha intuição, ouvir o meu chamado, o que tá dentro de mim. E lembra que eu falei? Parar de desperdiçar energia. E parar de desperdiçar energia com alguma causa que já tá perdida. Ou se você for sair ganhando dessa situação, vai ser uma vitória no sentido dolorido, no sentido de assim, é uma pena que isso tá acontecendo, mas vai ser melhor assim. Eu preciso romper com as estruturas que a gente tem agora, senão eu não vou aguentar. Eu preciso romper com o que estão impondo em cima de mim, com essa verdade que tá imposta em cima de mim, porque eu preciso ouvir a minha intuição e cuidar do meu interior. Eu não posso viver no medo, eu não posso mais viver no medo, eu não posso mais viver nessa insegurança. Vocês comentem aí pra me ajudar, viu? O que tá acontecendo aí? Que essa linha aqui, olha,
Eu falei que tinha uma impulsividade, eu tava falando desse pajem de espadas. Eu tava falando, ele vai, quando vê, cortou as cabeças. Né? Olha aqui a batalha aqui. Como que ficou essa batalha? Talvez você precisava planejar mais essa ideia que você teve, mas acabou sendo impulso. Acontece. Acontece. E agora você precisa quebrar com algumas estruturas. Você precisa usar esse arquétipo da força, desse guerreiro, de saber lidar com as situações. Saber lidar com as situações mesmo. Sabe? E buscar aí a sua intuição, buscar ouvir a sua verdade interior, não ficar assim como, não ficar presa nos seus medos. Vamos ver. Vamos ver o que mais? Pra gente fechar aqui a sua linha de futuro, o mago. Olha, se a gente tava vindo de uma coisa engessada, tá? Se a gente tava vindo de uma estrutura engessada, o que for que você estiver pensando aí na sua vida, né? Qualquer situação, isso aqui se aplica para qualquer situação, a gente tá fazendo uma leitura geral, então adapta para o seu momento. Se você tava numa estrutura que era fixa, engessada, impuseram para você, e aí você teve uma ideia, resolveu fazer, foi com todo o impulso, e aí no final precisou de força, precisou batalhar, alguém saiu perdendo, mas mesmo que alguém saiu perdendo, você vai quebrar algumas estruturas aí, você vai buscar a sua própria verdade. E agora, numa linha de futuro, o mago, ele lembra a gente que é hora de agir, é hora de fazer alguma coisa diferente. O mago, para além desse significado de que você já tem tudo que você precisa para chegar na resolução de algo, o mago, ele tem o poder do pensamento, ele tem o poder de cocriar. Ele é um mago, ele tem uma magia dentro dele, sabe? Ele pode fazer o que ele quiser do destino dele. E aqui tá se encaminhando muito pra isso. Vamos ver. Tá se encaminhando muito pra isso. De quebrei as estruturas e agora preciso começar tudo de novo. Porque o mago, ele é a carta de número 1. O mago, 3 cartas. Mais uma. Mais uma. Meus amores, vocês precisam trabalhar aí numa linha de futuro, vocês precisam trabalhar o arquétipo do mago e perder os medos, tá? Tem alguma coisa aí ficando pra trás, tá? Olha aqui você, no 5 de copas, olhando pras coisas que foram, olhando pras taças perdidas desta batalha, outro 5, ó. Olhando pras taças perdidas dessa batalha, pensando o que poderia ter sido, o que não deveria ter sido. Pensando assim, eu sabia. O 9 de paus. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu fui avisado. E aí a gente fecha num 2 de espadas invertido, que caiu aqui na minha mesa invertido. Com você precisando se abrir mais para alguma coisa. Não dá para ficar nessa energia de desconfiança, olhando para o passado sem ver. Eu adoro falar da simbologia, porque daí você pode trabalhar a sua própria intuição. Olha aqui como ele tá olhando para as taças derramadas. Cabisbaixo, triste, olhando virado pro passado. Só que ele não tá vendo as outras coisas que surgiram disso. Aqui, ó.
Tem 2 copas cheias aqui atrás dele. Mas ele fica focado no que ele já sabia que ia acontecer, naquele eu te avisei. Você tá sendo um mago aqui no futuro pra dizer que eu te avisei, que eu já tinha sabido, já previ? Não, meu amor. Não, você tem que se abrir pra... Teve uma nova ideia. Ah, eu fui com tudo, não deu certo. Perdi, né? Fui com tudo. Tive uma ideia, fui com tudo, planejei pouco. Não deu certo, teve ganhos, teve perdas. Eu senti que eu saí mais perdendo do que ganhando, né? Precisei ser forte, precisei romper com as estruturas, precisei desafiar a escuridão que tinha dentro de mim. Eu precisei me conectar com a minha intuição, acreditar que eu conseguiria passar por essa noite escura, atravessar todos esses bichinhos que estavam por aqui. Então, agora com o mago aqui, você tem que se abrir. Vamos ver o fundo do deck. Olha aí as transformações. O Rei de Espadas pedindo pra você, planeja tudo isso de novo. A Rainha de Paus dizendo, olha, outro rei aqui. As transformações com 3 arcanos da corte. 3 arcanos da corte. Pode estar relacionado com algumas pessoas que estão envolvidas nisso. Se for pessoas que estão aqui no fundo do deck, a gente tem o arcano das transformações primeiro, antes de tudo isso. Então, vai precisar... Se for pessoas, isso daqui, meu bem, algumas vão ter que ficar para trás. Porque você precisa agora se concentrar em se abrir para algo novo. Uai, porque assim, esse 2 de espadas aqui veio invertido falando o seguinte, você vai desistir agora? É assim que você vai ficar? A gente tá com um mago na sua energia. Esse mago, ele tá no negativo? Porque eu tava falando do mago do lado positivo, que é esse poder de cocriação, esse poder de fazer acontecer, de ter os materiais na sua mesa para você poder trabalhar, fazer com o pouco que se tem. Mas pelo lado negativo, o arcano do mago é aquilo que eu tava falando, né? Eu te avisei, eu sabia, eu previ, eu te enganei. Os magos são ilusionistas. O lado negativo do mago é essa manipulação. Será que você tá sendo manipulado? Será que você tá sendo manipulado aqui? A só se sentir aqui, né? Você tá sendo levado a acreditar que acabou? Não. É a carta de número 1. É a carta de número 1 e no fundo do deck saiu as transformações. Dizendo o que pra mim? Não acabou. É só o começo de algo novo. No 2 de espadas pode ter uma decisão que você não tá querendo tomar. Pode ter uma decisão que você não tá querendo tomar. Pode ter alguma coisa que você não quer ver. Você não quer escolher entre um e outro. Esse final aqui eu fiquei chocada, tá? Esse final aqui eu fiquei chocada. Porque tava tudo se encaminhando pra algo assim... A gente começou com um as de espadas aqui na linha do Hierofante. Por que a gente tá terminando no 2 de espadas? Você então teve... Olha... Tudo pra ser incrível. Mas não. No primeiro empecilho, me fechei. Não quero mais, né?
Teve um as de espadas aqui, um planejamento, pá. Uma batalha que talvez tenha sido perdida, vai ter sido perdida, talvez pode ter sido ganha também essa batalha. Mas a gente não pode esquecer dessa quebra de estrutura com essa reconexão de sentimentos aqui. A força. Tem poder. Aqui tem poder. Aqui é uma grande mudança. Tá? Alguma coisa vai abalar suas estruturas. Alguma coisa vai abalar suas estruturas. E aí, ó, outro jeito de ler é... Quando que você vai parar de ficar nessa energia aqui? De ficar só pensando no leite derramado, nas coisas que deveriam ter sido? Naquilo que eu já sei que vai acontecer? Porque aqui ele tá desconfiado, ele tá com medo. Mas ele já tá começando a sair disso daqui. Ele tá à frente dessa cerca. Você já tá à frente da sua cerca? Não se paralise, não se deixe paralisar, não se feche para os seus sentimentos, não se feche para sua intuição, sabe? Não desista agora. Tenha fé, tenha esperança que as coisas vão melhorar, porque as transformações estão no seu caminho aqui, no oculto. Você não tá vendo ainda. Você não tá vendo ainda. Ela tá de olhos vendados. Tá? Você não tá vendo ainda, mas tem transformação chegando. Eu vou tirar mais uma pra gente fechar aqui com Rider-Waite. Não esquece de deixar seu like, deixa seu comentário. Eu quero muito saber como que essa leitura bateu no seu coração, viu? Um conselho final pro futuro, pra essa linha aqui do Magician, pra gente entender. Só mais uma carta, vamos lá? Eu tô falando, não desista. Não desista. O enforcado. Não desista. Não se coloque nessa posição. Ele veio invertido pra mim. O que isso quer me dizer? Junto com esses dois de espadas. Essa estagnação já durou tempo demais. A gente tem 2 5 aqui. Pode ter uma coisa de 5 semanas, 5 meses. Tá? Busque olhar as coisas por outras perspectivas. Busca se movimentar, buscar soluções criativas para os seus problemas. Tá? Não é porque você perdeu a batalha que você vai perder a guerra. Vamos ver o que a Lua disse para você no começo da leitura. Pium! Oh, meus amores. O que eu tô falando pra você a leitura inteira? Não desista, sabe? Não fique preso, não fique nessa energia de estagnação, porque nada vai vir dessa situação, tá? Nada virá dessa situação. Aqui a gente teve mesmo uma... Não adianta você ficar esperando, tá? Nem pelo melhor, nem pelo pior, porque nada vai vir dessa situação. Comunicação é a chave. Comunicação é a chave. A gente começou com o As da Verdade. A gente começou com o As da Verdade. Gente, esse nada virá dessa situação se conecta muito com esse enforcado aqui. Porque é hora de mudar.
Não adianta nada você ficar fechado, de olhos vendados. A comunicação é a chave. A comunicação é a chave, sabe? Leão, eu espero ter ajudado. Força na sua caminhada. Tenta dar o primeiro movimento. Muda de perspectiva. Abre os seus olhos. Faça essa escolha, tá bom? As coisas vão ficar bem, viu? Um beijinho pra você. Eu espero você uma próxima.